Salve, galera do programa De Olho no Tour, começando o episódio de número 110, hein, Marcelo Andrade? Andrade não, Bosco. Focou no 110, trocou o nome. Pois é, porque um pouco antes da gente começar a gravação, a gente falou do meu erro, sempre pergunto o número pro Boscoli e nem sempre ele sabe. E no último programa eu botei a numeração errada, botei 108 e era 109. Então, recomeçando, Marcelo Boscoli, Marcelo Andrade, e a gente vai falar aí da vitória, lógico, do Ítalo Ferreira lá no ISA Games do Japão e também da 7ª etapa do CT 2019, que começa agora na quinta-feira, dia 19. Boscoli, vamos começar então pelo Ítalo, que tem uma história legal dele, né, cara? O Ítalo chegou naquela correria, foi furtado nos Estados Unidos, perdeu o passaporte, lutou para conseguir a documentação a tempo, até porque era uma obrigação dele estar presente para poder participar dos Jogos Olímpicos. Parece que a ISA bateu forte, fez questão realmente que ele fosse. Ele chegou do aeroporto correndo, entrou na bateria, calção jeans pesado, prancha emprestada, e aí foi embora. E foi uma história maravilhosa, ele sobrou no campeonato. Acho que ele, apesar de ter ido para a repescagem, ele surfou muito bem, era um cara que você via que estava determinado. E me surpreendeu muito a postura da equipe brasileira, que mesmo sendo um campeonato onde a única obrigação era a presença, eles não tinham nada a ganhar, não tinham nenhuma premiação em dinheiro, não tinham nenhuma classificação, não tinham nenhum bônus de patrocinador. Ou seja, assim, para quem gosta, né, eles estavam ali de free surf, na verdade. E foram até o final e lutaram bastante. Agora só uma observação quanto à chegada do Ítalo. Ele chegou correndo, entrou na bateria, faltando 9 minutos. Muita gente pode ter pensado, poxa, mas se ele tivesse chegado então 10 minutos depois, já era, ele ia para o Japão passear. Não, ele ainda poderia participar da repescagem, então mesmo que ele tivesse chegado 1, 2, 3, 5 horas depois, ele poderia participar da repescagem, que acho que foi no outro dia. Bom, Marcelo Andrade, a Silvana aí como vice-campeã, né? A Sofia Molanovic, a peruana campeã mundial, venceu e o Medina ficou em terceiro. E a gente teve o Color, né, cara, que liderou a corrida pelo título mundial do CT durante muito tempo, ficou como vice-campeão. O Color ganhou a camisa do Vasco, né? Depois dessa prova, que o cara não consegue sair do vice. Mas, brincadeiras à parte, o Color está mostrando uma consistência realmente muito boa, porque ele está disputando o circuito mundial, vem palmo a palmo com o Filipinho, né? Era o camisa amarela até a última etapa, foi para o Japão, uma onda pior, com uma estrutura bem montada e acabou em segundo. Quer dizer, a gente está vendo um cara que está crescendo, um ano bom, está mostrando um surf realmente competitivo. Quanto à Silvana, aquela onda favorece muito para ela. A Silvana, ela foi criada no Ceará, uma onda, né, aquela onda meio mexida, que tem alguns dias clássicos, apesar dela ser de Paracuru, que é uma direita maravilhosa, mas ela foi criada e conhece muito bem esse tipo de onda. E nesse tipo de onda ela é sempre favorita. Você pode ver os QS aí, sempre beat break, ela está sempre surfando bem, ela ganha vários QS assim, ao longo da carreira. Então acho que a equipe brasileira, como o Marcelo falou, foi com muita vontade. Só o Filipinho, que infelizmente teve uma contusão, que eu acho que vem desde aquele aéreo que ele deu na Gold Coast, naquele campeonato na bateria contra o Matt Wilson, e isso vem atrapalhando um pouco ele tem que sempre se cuidar. Eu acho que ele mandou muito bem de ter ido embora, já que esse campeonato não vale nada. E fora ele, a equipe brasileira representou muito bem, o Ítalo ganhou, como o Marcelo falou, Medina também surfou muito bem, apesar de ser um cara grande, estrutura grande, uma onda bem ruim. O que eu lamentei desse evento todo, só para finalizar, é que esse formato da ISA é muito chato, é muito longo. Você fica o tempo todo, vai, volta, vai repescar, não sei o quê. Não acaba nunca, parece que nunca acaba. E eu entendo as pessoas que gostam, por equipe, tem equipe de Israel, tem equipe não sei o quê, mas, sinceramente, é chato demais, horroroso. Bom, Boscoli, até seguindo nesse caminho que o Andrade falou aí, bom, a gente sempre lutou, né? A gente sempre quis, e os surfistas brigaram para isso, é que o circuito mundial fosse decidido com os melhores surfistas nas melhores ondas. Isso acontece não tanto quanto a gente gostaria, mas acontece, né? Já o ISA não caminha por esse lado, né? Cara, eu acho que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça que as propostas são completamente diferentes. E eu vou meio na contramão da maioria aí. Eu acho que a ISA tem um papel
super importante. Eu viajei bastante aqui pela América do Sul, América Central, e vi de perto a importância que ela teve no desenvolvimento do surf desses países. Países como Peru, Chile, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, todos esses países tiveram eventos da ISA e todos esses países têm surfistas com ótimo nível de surf hoje em dia. E isso se deve muito à ISA. Então eu acho que a ISA tem sim como prioridade divulgar o surf pelo mundo, amadurecer, fazer com que o surf evolua nesses países de segunda linha em termos de surf e vou além. Além disso, ela também faz um trabalho com juízes, tem um trabalho de curso, eu não sei se ainda tem hoje em dia, para ser sincero, mas na época do Marcos Conde, lá atrás, eu tenho certeza que tinha pelo mundo inteiro, preparando juízes. Então a gente chega num evento como a ISA, vi vários surfistas, da Filipinas surfando bem, Itália surfando bem, vários surfistas das mais diversas regiões do mundo surfando muito bem, e a ISA contribui sim para que isso aconteça, muito mais do que a WSL. Então a gente viu um evento com cerca de 300 participantes, não dá para comparar com um filé mignon da WSL, mas por exemplo, a própria WSL já tentou em outros tempos vender a sua segunda divisão como circuito mundial. Então deu branco, como é que é o nome da segunda divisão mesmo? O WQS já foi vendido pela entidade maior do surf, que não me lembro se na época era a WSL, como campeonato mundial. E era uma segunda divisão, sem a menor dúvida. Então a ISA tem o seu valor, fazer um campeonato com mais de 300 participantes dos mais diversos lugares do mundo é uma coisa muito difícil. E Marcelo, quanto à repescagem, cara, é um saco. Mas não precisava, de repente, não precisa nem transmitir. É importante. Por que existe a repescagem? Eles funcionam no sistema de dupla eliminação. Então nenhum surfista é eliminado com apenas uma derrota. Então você, na primeira ou na quinta fase, é eliminado, você entra na fase correspondente na repescagem e disputa um campeonato paralelo. É uma coisa para não ser levada com tanta atenção, e ali onde que muitas vezes o surfista do Panamá, o surfista de Nicarágua, surfista da China, vai se desenvolver e vai ter um pouco mais de oportunidade de disputar mais algumas baterias, tá? Então eu acho super válido. Eu queria depois, Marcelo, Matias, você deve continuar no assunto, falar também do sistema de classificação da ISA, que muita gente bateu para os Jogos Olímpicos, mas que eu acho um sistema válido. Depois você colocar o assunto aí. Não, podemos continuar, vamos lá. Tá. É o seguinte, cara, eu vou falar do que a gente já teve. Existe uma norma nos Jogos Olímpicos de você ter representatividade continental. Então para os Jogos Olímpicos, você tem que ter gente da África, continente europeu, Américas, Ásia e Oceania. Isso é um ponto básico para as Olimpíadas. E o que aconteceu até o momento que muitas pessoas estão reclamando? Foi dada uma oportunidade para os surfistas das Américas e uma oportunidade para os surfistas dos outros continentes. A América teve oportunidade através do PAN. Quem aproveitou essa oportunidade foram os dois surfistas peruanos, o Lucas Messinas e a Daniela Rosas. E nesse ISA agora, que foi extremamente criticado, o critério foi: vamos obter essa representatividade. E foram dadas oportunidades para o surfista do continente africano, onde a África do Sul conseguiu algumas dessas vagas, e o surfista de Marrocos, Reis Boukian, que surfa muito, pegou muito bem, conseguiu a vaga também pelo masculino. A da Oceania, que foi uma barbada, só tem a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália pelo CT, e consequentemente foi uma disputa interna da Nova Zelândia. A vaga da Ásia, que ficou com Japão e surpreendentemente até uma surfista de Israel também. Não, desculpe, a surfista de Israel ficou com a vaga da Europa, porque geopoliticamente falando faz parte da Europa. Então a gente teve surfista do Japão ficando com uma vaga. E da Europa, outra surpresa, Frederico Moraes, que eu jamais imaginei naquela marola conseguir a vaga dele. Então cumpriu esse papel. E no próximo ISA 2020 não vai valer esse formato geográfico. E sim, única e exclusivamente, os 6 primeiros ganham as suas vagas, obtêm as suas vagas até o limite de 2 por país.
Show de bola. Agora, Marcelo Andrade, o Bosco estava falando dessa questão da ISA, trabalhar o surf em centros que não tem, assim, de repente até tradição, vamos dizer isso. Agora, a WSL tem esse circuito QS que está dividido, agora até mudou, né? O 10 mil vai ter um novo nome, e não vai ter mais os 6 mil, vai ser 5 mil. Mas, enfim, ele tem essas etapas menores onde as pessoas podem participar também. E hoje em dia, num Prime, por exemplo, no 10 mil, eram 96 participantes, agora está tendo até mais, 120, se eu não me engano. Como é que você vê toda essa questão, Marcelo? A sua opinião? Cara, eu vejo o seguinte, a ISA tem um objetivo e a WSL tem outro objetivo. A WSL é uma empresa, ela visa o lucro o tempo todo, ela não visa o desenvolvimento desses continentes de forma nenhuma. Se tiver dinheiro na América do Sul para ter campeonato, ótimo. Se não tiver também, não tem jeito. Não tem nenhum 10 mil no calendário ano que vem na América do Sul. Significa falta de dinheiro para fazer um campeonato grande na América do Sul. Então, o que significa isso? Desequilíbrio. O atleta sul-americano vai ter que correr atrás no mundo todo para pegar a sua vaga. E para mim, nada mais foi do que uma maquiagem, porque as etapas já eram essas, foram incluídas algumas outras em ondas não muito boas. Acho que o problema todo da WSL, e aí eu só estou falando da WSL em relação ao QS, tá? Depois vou voltar para a ISA. Vai classificar os caras que não tem nível técnico para o CT, porque só Halle e Sunset, na minha opinião, trazem essas ondas parecidas com a primeira divisão. Então é uma coisa de dinheiro e planejamento mal feito, porque sempre o planejamento deles, que na minha opinião poderia ter sido melhor. Assim, eu reclamo aqui, mas é o que eu estou vendo, é minha opinião, posso estar errado. Quanto à ISA, eu acho que ela faz um trabalho realmente importantíssimo, acho que o critério que o Marcelo falou é justíssimo, mas eu acho que ela devia se concentrar mais em desenvolver esses continentes, fazendo circuitos próprios, assim, regionais, do que ter uma etapa 2 por ano que eles fazem, leva todo mundo, vai lá e define quem é o campeão. É importante também. Mas a ISA, por ter um presidente, que é o Fernando Aguerre, há não sei quantos milhões de anos, que não sai dali, se tornou o dono da entidade, não melhorou nada dos anos 80 para cá, apesar de, como o Marcelo ter falado, ele faz um trabalhozinho importante, mas poderia fazer um trabalho muito melhor. E acho que essa rivalidade de WSL, ISA, e aí boto no Brasil Abraço, CB Surf, é o que estraga o esporte. No dia que o surf tiver uma entidade, que poderia ser a ISA, como a FIFA, como a FIBA, como enfim, todas essas federações internacionais que regulamentam o esporte no mundo todo, o surf vai desenvolver muito mais. Matias, como o Marcelo falou, esse formato da ISA é horroroso. Não resta a menor dúvida. Mas, para sorte nossa, galera, não vai ser esse formato nas Olimpíadas. Então, as Olimpíadas vai ter um primeiro round com mais de não vai ser homem a homem, é o primeiro round. Os vencedores passam direto para o terceiro, uma repescagem, depois só homem a homem. Então, não vai ser isso aí, que é um alívio para todo mundo. E Marcelo, outra coisa que o Marcelo colocou super importante em relação... Não mudou nada, esse negócio da WSL botar. O que mudou um pouquinho, eu acho que eles estão valorizando mais e talvez fazendo o cara gastar um pouquinho menos de dinheiro, não precisando ir para os outros campeonatos, que não os 10 mil. Baixou de 6 mil para 5 mil. Eu acho que a intenção é fazer no futuro, de repente, o cara está com pouca grana, corre só está classificado para correr os 10 mil, os primes, disputa só esses eventos. Outra coisa que eu também escutei, pô, isso é uma sacanagem, pô, então, isso aí é para acabar com os brasileiros. Não tem nenhum evento 10 mil no Brasil e na América do Sul, exatamente pelo que o Marcelo falou. Falta de grana, né? Nenhuma perseguição da WSL com os surfistas da América do Sul. Não, e tem chance, né? Chegando no ano que vem, alguém tira o dinheiro do bolso ali e vai rolar a etapa. Marcelo Andrade, a gente vai para a piscina agora, são 3 dias de competição, começa quinta-feira, dia 19, vai até o sábado, dia 21, com um novo formato de disputas. Graças a Deus, porque parecia o campeonato de skate nas ondas, né? Agora eles fizeram também um ajustezinho que eu espero que seja melhor, que vão ser baterias de 6, os 2 primeiros colocados já estão classificados para a segunda fase, que seriam 6 baterias de 6, então 12 estariam classificados. Os outros 12 vão sair pelas 12 maiores pontuações. No segundo round,
eles vão ter a oportunidade de cada um pegar mais uma onda, e se melhorar a melhor pontuação deles, eles trocam. Se não melhorar, continua como está, e aí tem que ficar entre os 8 primeiros. Então a gente vai ter um pouquinho mais de emoção, porque esse campeonato de emoção é zero, enfim. Tem gente que gosta, eu respeito totalmente, porque é outra maneira de ver, é um outro formato, é uma outra oportunidade que as pessoas têm de ver alguma coisa diferente. Mas enfim, eu ano passado não consegui assistir várias baterias, quer dizer, bateria não, várias apresentações, né, porque não tem bateria. Eu acho que falta a disputa um contra o outro, eu acho que falta aquela coisa de... Pô, o cara tá esperando aonde? Será que vem, se não vem? A emoção que a gente viu agora em Chopo, ou que vem em qualquer outro campeonato, como Pipe, enfim. Então, acho que assim, você faz um circuito de 11 etapas, e uma é totalmente diferente das outras, eu particularmente acho errado. Acho que esse campeonato poderia ser uma apresentação anual, um campeonato de equipe, sei lá, a WSL tem criatividade para criar até um circuito de piscina, tá cheio de piscina aí agora. É porque eles querem vender a deles. É como eu falei, eles não querem desenvolver nada, eles querem ganhar dinheiro. Então, a proposta é outra. Então, na minha opinião, esse campeonato está fora do conceito que deveria ser o circuito. E, graças a Deus, mudaram um pouquinho para ver se dá uma melhoradinha. Eu, particularmente, acho que sábado vou pro churrasco, nem vou ver nada. E você, Bosco, ele vai estar acompanhando? Até porque agora você sabe a hora certa que o atleta tal vai entrar, enfim. É a única vantagem que eu vejo. Eu acho que, concordo com o Marcelo, uma das coisas que me instiga a ver surf é a disputa direta. E não tem essa disputa direta. E outra coisa que me instiga a ver surf é o surfista extrapolar o limite e ter oportunidade de arriscar extrapolar o limite. Esse sistema, eu vejo, da minha ótica, não tem essa possibilidade. Na primeira fase, por exemplo, cada surfista vai surfar apenas 4 ondas. E detalhe, você divide essas 4 ondas em 2 para um lado e 2 para o outro. 2 direitas, 2 esquerdas. O surfista erra a primeira direita. Vai ser tipo o tênis, errou o primeiro saque e o segundo entrega a bola? Muito pior ainda, eu acho, cara. Mas é por aí. O cara erra a primeira onda, o que ele vai fazer na segunda onda, que é a última chance dele? Feijão com arroz para garantir o mínimo que ele precisa para passar para outra fase. Então, isso é porque... Isso é devido ao grande problema da piscina do Kelly, tanto para o lado de competição quanto para o lado comercial. A demora entre uma onda e outra. Então demora muito entre uma onda e outra, consequentemente foram repassadas pouquíssimas ondas e a gente não vê o que a piscina poderia ter de mais atraente. O surfista arriscar, que tem outra oportunidade, arriscar. Vai valer o meio feijão com arroz, o cara mais preparado mentalmente para errar menos, e eu sou contra isso. Outra coisa que eu sou contra, eu acho até que ano passado não teve, posso estar errado. Cara, por que cada etapa tem os convidados para aquela etapa? Porque são os surfistas locais, que eu saiba, a piscina do Kelly não tem nenhum surfista local. Tem ele. Já está dentro. Então, não teria essa justificativa do surfista local. Americano já tem vários no circuito disputando essa etapa. Para que botar 4 convidados? Você não precisa fechar nenhuma bateria, você não precisa fechar um número. Então, se você tirasse esses 4 surfistas, seriam mais 16 ondas aí, no mínimo, que poderiam estar sendo determinadas para outras pessoas, por uma coisa que não tem motivo. Os caras estão ali, na verdade, que nem na etapa final, é para atrapalhar quem está um ano inteiro disputando. Justificativa, ter representatividade local, fechar o número em 36 para o chaveamento. Não ter chaveamento, então não precisava disso aí. E, cara, essas e outras coisas, eu espero que esse ano tenha hora marcada, mas que o campeão saia de dentro d'água e não como ano passado, quando o título foi comemorado pelo Medina fora d'água, que é um anticlímax total. Só para dizer que as meninas é só dividir por 2, tá? Porque, mas assim, o meu sonho é que a piscina chegue a um patamar que ainda não chegou, que tenha essa competitividade um contra o outro, que seja encaixado o formato, como você falou que na piscina do Kelly não permite. E o que vai gerar isso? Isso vai gerar uma possibilidade de várias televisões, muita gente querer vender, comprar esse produto, para poder, né, passar, vender comercial, enfim, que o surf hoje realmente impossibilita um pouco, né? Porque você não sabe que dia que vai ter, se vai dar onda boa, que se o cara bom vai cair aquela hora.
Eu acho que a piscina talvez seja a solução para o surf, mas esse esquema da do Kelly é muito ruim. E acho que o Marcelo pensou bem, não tinha nem pensado nisso. Convidado para quê? Se o formato é outro, a pontuação é outra, para que isso? Realmente, acho que assim, precisa internamente na WSL os caras se comunicarem melhor da parte técnica com quem organiza o evento. Acho que a ASP tinha isso melhor, porque a ASP só tinha surfista. Então acho que isso realmente, na hora das decisões, por mais equivocada que fosse, era bem mais surf a decisão. Hoje em dia eu não vejo isso, hoje em dia ela é bem comercial. Matilde, Marcelo, a gente até... Uma outra formazinha assim que eu vejo, fui voto totalmente vencido ano passado, mas eu sou totalmente contra a obrigatoriedade de pontuar direita e esquerda, cara. Eu acho que todos os campeonatos do circuito, senão daqui a pouco a gente vai chegar agora e vai ter a seguinte regra. Pipeline, se estiver dando para pipe e para backdoor, o surfista vai ter que pontuar numa direita e numa esquerda. Cara, não tem cabimento. O surfista pega o número de ondas mínimo, tudo bem, a máquina vai para um lado, volta para o outro. Ele tem que surfar 2 direitas e 2 esquerdas. Surfou 2 direitas e 2 esquerdas, as 2 maiores pontuações estariam valendo. Isso já faria com que ele assumisse um número maior de mais risco e que a gente pudesse ver um show melhor. Como eu falei, fui voto vencido nisso aí, mas eu acho totalmente fora do circuito. Outra coisa assim, louca que fosse... Evento era em Trestles, pegava ali os 8 finalistas em Trestles, levava para a piscina com tempo maior, televisão, horário marcado e número de ondas suficientes para extrapolar. E não que nem hoje, que durante a competição o cara tem muito poucas ondas. E detalhe, galera, durante o treinamento ele tem menos ondas ainda para surfar. Então é um lugar que a pessoa reclama muito do crowd para surfar nos picos do campeonato. Lá não tem crowd, só que você não tem a oportunidade, não tem número de ondas suficiente para você passar a conhecer aquela onda. Enfim, concordo com o Marcelo, deveria ser um campeonato especial, cara. Bom, pra gente finalizar bem rápido, os candidatos são os mesmos que a gente espera? Filipinho, Ítalo, Medina? Cara, como eu falei no começo do ano, alguns caras cresceram no Tour, melhoraram. E podem ser que surpreendam agora, mas assim, você vai tirar o Medina da lista do seu favorito? Filipinho, assim... O Julian Wilson, que foi muito bem ano passado, talvez caia fora da minha lista, porque esse ano ele está muito ruinzinho. E alguns outros, mas o Colapinto é um cara que surfa bem, é rápido. Quem dá aéreo bem, George Smith surfou bem ano passado, achei ele mal julgado. Enfim, eu acho que os caras são sempre, os favoritos são parecidos, são sempre os mesmos, mas como eu digo, como não tem aquela coisa da disputa, fica mais fácil, porque é uma coisa robotizada. O Medina vai dar aquele alley-oop dele, vai ganhar o notão, o Filipinho vai dar vários aéreos rapidinho, se a coluna dele melhorar. E provavelmente Ítalo, provavelmente vão se classificar. E aí? Não, concordo. O Ítalo, o Marcelo mencionou o Ítalo aí. O Ítalo é um cara que eu achava que ia destruir o ano passado. E eu vi ele um pouco confuso entre manobra de borda, batidas e aéreos, e acho que ele se perdeu e não conseguiu o resultado que a gente imaginava. Mas é um cara que na teoria tem tudo para surfar muito bem naquele campeonato. Color foi bem também, teve uma desclassificação no passado que ele ficou revoltado, ele não concordou e está numa fase mental muito mais forte. Cara, mas como sempre, vai depender muito da gente ver as primeiras baterias e ver que tipo de julgamento vai predominar. Os caras só vão dar nota para quem tiver o combo completo, tubo, aéreo, borda, ou não, vai ter como chegar na final sem dar um aéreo. Então a gente vai ficar muito ainda dependente de ver essas primeiras baterias para ver o sistema de julgamento que vai ser adotado e aí apontar com mais clareza os favoritos. Olha aqui o tio Kelly não dá aéreo, acho que o julgamento pode ser mais de borda e tubo, hein? Para ajudar o tio ano passado tirou terceiro, teve cara que se for melhor que ele. Vamos ver, dia 19, quinta-feira, começa a etapa, a 7ª do CT 2019. Valeu, Boscoli, valeu, Marcelo Andrade, valeu, galera. Gostaram do episódio? Espero que sim. Like no vídeo. Like no vídeo, se inscreva, é isso aí mesmo. Isso aí, valeu, galera, até a próxima. Um abraço.